Olá, graça e paz. Eu quero partilhar aqui uma porção bíblica para edificação da sua vida, para que você reflita nisso. Livro de Gênesis, capítulo de número 2, verso 16, diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse foi o mandamento que Deus ele deu para o primeiro casal colocado no jardim do Éden. E esse texto ele me dá amparo para poder falar sobre o desconhecido de Deus, para a gente refletir nas questões naquilo que nós não conhecemos, que não sabemos, e que Deus ele deixa algumas advertências para nós. A gente precisa entender que quando Deus disse para Adão não comer do fruto dessa árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente vai perceber que Adão provavelmente não sabia discernir e definir o que era mal. E associado a esse mandamento, Deus também disse para Adão que se ele comesse, ele morreria. Muito provavelmente que também Adão não tinha o conhecimento ou a definição daquilo que é morte, da morte. Então são duas informações que Deus trouxe para Adão que provavelmente Adão não conseguiu entender adequadamente o que Deus estava dizendo. O certo é que havia um mandamento e esse mandamento ele trazia consequências em caso de descumprimento. Agora eu quero que você perceba uma coisa. A Bíblia diz que nosso Deus ele é ilimitado em todas as coisas e o conhecer dele também é ilimitado. O Antigo Testamento diz as Escrituras que são a sombra do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele veio para aclarar, trazer maior definição, maior clareza, mais discernimento das verdades que Deus deixou semeada e plantada no Antigo Testamento. É bem da verdade que todos os estudiosos das Escrituras, pessoas de outros ramos do conhecimento, eles concordam em que o conhecimento ele é progressivo. Para que nós venhamos fazer uma conta em matemática, uma equação bastante complexa, primeiro precisamos saber somar 2 mais 2, multiplicar 2 vezes 2, saber as potências, etc. Para gradativamente a gente ter condições de resolver uma equação de maior complexidade. Então, assim, isso retrata o conhecimento nosso. O conhecimento nosso, ele é progressivo, ele é gradativo, e à medida que você aprende, à medida que você conhece, esse novo conhecimento, essa nova informação, te dá a possibilidade de chegar a outros níveis de conhecimento. Agora, o detalhe é que existem certos níveis de conhecimento que Deus ele não fez o homem para participar desse nível de conhecimento. Deus disse para Adão não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até então, Adão ele só tinha compreensão daquilo que era bom, das coisas maravilhosas, porque Deus ele cria tudo, faz um jardim belíssimo e coloca Adão para poder morar nesse jardim. Então Adão não sabia, ele não conhecia o mal, ele não sabia o que era o mal. E da mesma forma ele não sabia o que era a morte.
E Deus disse, olha, se você comer desse fruto, você vai saber o que é o mal. Então, o que eu quero destacar para você neste momento é que existem níveis de conhecimento, que o homem não foi feito para isso. O homem não foi feito para poder conhecer certas realidades. Certas coisas, o homem não foi projetado para isso, mas que infelizmente hoje, em decorrência do pecado, esse homem, ele se torna participante, ele passa a ter experiência desse nível de conhecimento. E olha só, a gente tem vários exemplos para poder ilustrar essa situação. E aí eu digo, certa feita, uma pessoa que teria sido abusada com seus 12 anos de idade. E quando atinge a idade de 25 anos, essa pessoa prestando um depoimento em juízo, quando o magistrado lhe pergunta sobre a possibilidade do abuso, essa pessoa engasga a sua voz, as lágrimas começaram a rolar a sua face, para depois ela começar a responder aquela pergunta. Então eu quero que você entenda o seguinte: essa pessoa, ao participar desse nível de conhecimento, ela não estava preparada para poder ter esse tipo de conhecimento, essa experiência para a sua vida. Nós temos hoje relatos de homens que participaram da Segunda Guerra Mundial. Esses soldados que foram instrumentos para poder ceifar a vida de centenas de outras pessoas. Ao visualizar inúmeros corpos estilhados, espalhados pelo chão, sangue derramando, parecendo enormes quantidades, enxurradas de água, mas tudo como sangue. Hoje, vários desses soldados precisam fazer acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Alguns deles necessitam tomar medicamento e outros acompanham, fazem terapia. Por quê? O homem, ele não foi projetado por Deus para poder destruir o seu próprio semelhante. Então, esse nível de conhecimento não foi preparado para o homem, não foi feito para o homem. Então, quando Deus falou para Adão não conhecer o mal, Deus estava sabendo do que ele estava dizendo, porque o homem foi projetado na sua essência, a sua essência nossa, da pessoa humana, é se relacionar com o seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. O homem não foi projetado para poder praticar o mal. Embora em decorrência do pecado, temos em nós essa tendência de praticar o mal, mas isso não é da origem do homem. O homem foi feito na sua essência completamente bem, completamente bom. Quando Deus ele faz todas as coisas, inclusive o homem, a Bíblia fala que o que Deus ele fez é bom. Então eu e você, nós somos criados por Deus com a essência de bondade. Mas o pecado ele estraga, ele deturpa isso. E atualmente nós estamos vivendo uma sociedade muito perniciosa, uma sociedade que defende liberdade, uma sociedade que diz que tudo pode ser feito, basta você querer. Uma sociedade que relativiza todas as coisas, todos os princípios absolutos de Deus. E eu falo isso com muita propriedade, embora muitas pessoas rechaçam isso, mas Deus ele tem verdades absolutas. E as pessoas elas estão fragilizando essas verdades, colocando uma vírgula nessas verdades, quando na verdade não comporta essa vírgula, essa limitação, esse destaque, essa exceção. E isso tem trago muitos prejuízos para a sociedade, tem trago muitos prejuízos para milhares de pessoas, muitas pessoas. Por quê? Quais são os prejuízos?
Os prejuízos são que essas pessoas estão entrando em níveis de conhecimento de maldade que aqui elas não foram preparadas para isso. Nós temos uma geração que hoje nós temos acesso a milhares de oportunidades de entretenimento. Hoje você, com o seu celular nas mãos, com o seu computador, com a sua TV, você tem muitas formas de você se divertir, de se envolver, de se entreter. Mas a sociedade de hoje, a nossa geração, é uma geração infeliz, é uma geração deprimida, é uma geração que consome mais medicamentos para poder conter a ansiedade, para poder conter níveis de depressão. É uma geração que se trancafiou dentro dos seus quartos e vive isolada das pessoas. Hoje, com a questão do Covid-19, coronavírus, muitas pessoas não precisam de isolamento social porque elas já estão se isoladas há muito tempo, no seu quadrado, no seu mundo. Por que isso? Porque em decorrência de níveis de conhecimento, de maldade que essas pessoas estão tendo, e isso está trazendo uma série de prejuízos. Eu finalizo dizendo uma coisa para você. Embora muitos vão dizer que falar do pecado neste momento é antiquado, mas a Bíblia diz que Deus, ele tem um princípio, ele é imutável, Deus ele não muda. O que foi pecado para Adão, hoje é pecado para nós, para nossa sociedade, para nossa geração. Deus não fez você para poder conhecer esse nível de iniquidade, esse nível de maldade. Deus ele não te preparou para você ficar enveredado no mundo dessa sujeira. Quanta sujeira tem manchado a sua pessoa. Você não está pronto para isso, você não foi projetado para isso. Deus ele te fez para você se relacionar com ele, para você amá-lo, para você adorá-lo, para você ser feliz com o seu Criador. O seu Criador, Jesus, ele quer você de volta. Deus ele nunca desistiu do homem. Embora muitas pessoas estão distantes, como Adão ficou distante, Adão fugiu de Deus quando Deus ele chama. Isso depois que Adão participou, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele foge de Deus. Então, existem pessoas neste momento que estão fugindo do seu Deus. Elas estão correndo de Deus. Mas a Bíblia diz para nós que o nosso Deus é um Deus que sempre vem à procura do homem. Ele foi até o Éden para poder falar com Adão. Ele foi até Abraão para poder chamá-lo para uma jornada, para uma trajetória. Deus, ele foi lá no Egito para poder chamar Moisés para uma grande empreitada. Deus enviou o profeta para poder selecionar e chamar Davi para ser rei em Israel. Deus foi ao profeta Isaías para que este fosse um arauto dele, um proclamador das suas verdades. Deus ele está sempre à procura do homem. Deus ele veio em pessoa. Jesus Cristo nasceu de uma mulher, cresceu em nosso meio. Ele andou conosco, nos ensinou muitas coisas. E tantas coisas Jesus ele passou, tudo porque ele estava interessado na sua pessoa. Escute só, Jesus ele não desistiu de você, ele não abriu mão da sua pessoa. Você que neste momento está trancado, isolado socialmente, mas não se isole do seu Deus. Aproveite essas oportunidades, esses dias, para você dobrar o seu joelho, ou em pé, ou sentado, do jeito que você achar melhor, e dirigir o seu coração, a sua mente, com inteireza, com sinceridade. Fale com Ele hoje. Não deixe para amanhã. Invoque o nome dEle. Busque a sua face,
porque Ele certamente vai ao seu encontro. Amém? A Bíblia vai dizer que Ele está procurando os adoradores. Deus, Ele só procura os adoradores porque eles são escassos. Eu gostaria que você fosse um desses achado por Deus, porque Jesus, Ele tem prazer na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você reflita nesta palavra e que ela possa edificar a sua vida para a glória do nome dEle.